comigo, e a gente orava lá de madrugada. Aí começaram a dizer os dois do centro espírita lá de cima, falaram assim, que quando o pastor chegou para aquela casa ali, um pastor preto, disse que chegou uma sombra lá que atrapalhou muito lá, então vai ter que sair esse centro aqui e ir para lá para baixo. O problema é que lá embaixo tem mais dois centros espíritas, e os de lá não gostavam que de cima fosse para lá, que senão ia roubar a ovelha deles lá, ou seja, roubar a bode deles. E assim, aconteceu que fechou os dois pembas lá em cima, né? Então, graças a Deus, o Senhor cuidou de nós. E a situação foi ficando difícil. Meus irmãos, tão difícil, meus irmãos. Eu estou contando aos irmãos como é a função de um obreiro num campo missionário. Imagina, é só a ponta do iceberg, imagina os outros que estão passando. A minha esposa começou a passar mal, começou a sentir mal. E de repente a gente teve uma discussão lá, que eu vi um carocinho nas costas dela, e ela veio para Belo Horizonte e eu fiquei lá sozinho. Sem ela, meu braço direito, então eu fiquei lá de braço quebrado. Ela veio para cá, aí aconteceu uma situação muito difícil, que ela tinha passado por um câncer retal que estava incomodando ela muito. Inclusive hoje ela faz um tratamento de mal de colônia. É uma doença que para muitos matam, mas graças a Deus tem mais de 20 anos, minha nega está cada vez mais bonita. E Deus abençoou de uma forma tal que ela começou o tratamento. Aí aquele carocinho, que já era a segunda situação, ela veio para Belo Horizonte, e quando chegou em Belo Horizonte foi confirmado um câncer escapular e, consequentemente, um outro câncer convencional na musculatura escapular. É um câncer nesse osso aqui atrás, que o pessoal fala asa, né? Aqui nas costas. E o outro é essa musculatura que faz esse movimento com o braço. Então, teve que tirar essa musculatura e tirar uma parte da escápula, que foi dois cânceres diferentes. Um ósseo, que pudesse o osso, e o outro na musculatura, que teve que amputar para evitar de contaminar mais o órgão, aliás, mais parte do corpo. Então, para os irmãos entenderem, foi um câncer retal, no intestino reto, um câncer escapular e um câncer convencional muscular. Nesse que fazia esse movimento. Então, ela está condenada a não fazer esse movimento, porque ela não tem um músculo esse que faz isso, ela não tem. A ciência fala que a musculatura, ou seja, o corpo da gente, ele cresce, ele enche as partes vazias, mas não ocupa a função daquele músculo. Então o músculo das costas enche, mas não vai fazer esse movimento de levantar o braço desse jeito. Pode levantar assim, né? Mas assim não. Aliás, ela levanta assim, né? Ou então pode levantar assim, mas assim não. E Deus deu esse grande livramento, que através da oração, que eu tenho certeza que aqueles que oram para aqueles que foram, foi sempre atenta, e Deus teve misericórdia de mim, e graças a Deus e a essa igreja, que eu tenho certeza que os irmãos às vezes nem sabem, mas o pastor está assim, vamos orar pelos missionários, viu? Eu também fui abençoado também pelas vossas orações, e é um dos grandes motivos que eu tenho para agradecer a essa igreja. Porque quando a igreja ora, o Senhor ouve. Quando nós buscamos o Senhor ouve. Moisés era aquele homem que buscava sempre ao Senhor, e principalmente nesse dia que o Senhor falou com ele para poder libertar o povo do Egito, ele estava em oração, e Deus apareceu diante dele com uma tocha de fogo durante o dia que os olhos dele não conseguiam ver, e de repente Deus disse, eu sou o que sou. Ou seja, Deus falou para ele que era Deus que estava ali. Ou seja, num calor imenso, os irmãos sabem que onde tem muito sol, lugar de serração, tudo que tem de queimar vira palha, vira coisa simples, queima igual pólvora. Mas aquele fogo, diz a Bíblia, que queimava e crepitava incandescentemente e não se apagava. E assim, daquele meio do fogo saiu a palavra do Senhor para ele ir. E assim ele foi. Olha só, como Moisés passou por tanta dificuldade de ter feito aquele trajeto de 430 a 600 quilômetros, de forma espiral, não sei qual que foi o principal alvo, né? Mas ele estava em fuga também de assaltantes ou de ladrões no meio da estrada, ou animais, ou qualquer outra coisa, mas essa foi a projeção de Deus. Até chegou lá 40 anos depois, com 120 anos, ele disse, quando Deus foi escolher para subir, para ele ir embora, falou assim, mas eu estou tão jovem. Ele era velho com 80 anos, mas com 120 ele se achou tão jovem. Aí
O que acontece? Deus abençoou que eu tive que vir para cá para cuidar da minha esposa, que depois de Deus ter curado esses 3 cânceres, recebi uma outra notícia muito triste, que o pastor ficou muito sofrido no dia lá, com lágrimas. Ele falou assim: faz o seguinte, vai lá cuidar da sua esposa, que ela está precisando de você lá junto com ela. Não porque eu estava covardemente abandonando a minha esposa, mas é que Deus falou assim: você ainda não vai, que não chegou a hora. Estou brincando da Navastéis. Aleluia. Eu não estava no tempo ainda de vir, porque o Senhor usou um obreiro para falar comigo. Ainda não é chegado o tempo de você estar junto com a sua esposa. Deixa ela lá. Porque estavam minhas 2 filhas cuidando do meu genro, que graças a Deus, Deus abençoou, que foi cuidando dela. E a gente continuou a obra, e Deus salvando almas, Deus batizando com o Espírito Santo. E aquela igrejinha que estava tão acuada, tão difícil o que estava passando na cidade lá, infelizmente politicamente, mas graças a Deus que foi desenvolvendo a igreja. Nós fomos trocados de congregação. Aquela congregação foi colocada no outro pastor, que nossa, é uma bênção de Deus. Ele é mais menino do que eu, né? Graças a Deus, Deus abençoou que a igreja está prosperando. Já fez um muro em volta da igreja, coisa que não tinha. E a igreja lá é no fundo de um rio podre, sabe? Então era muito difícil a situação. Quando o sol estava muito quente, a gente tinha que congregar só durante o dia, na parte mais cedo, porque à noite o cheiro incomodava demais dentro da igreja. Deus abençoou. O que aconteceu? Foi feito um muro em volta da igreja, e não sei o que aconteceu, que a gente orou, nós oramos, e Deus fez com que aquele rio ficasse limpo, que tem até peixe, e pessoas pegam peixe lá para comer. Para a glória de Deus, fez um muro na frente, e nós fomos para outra igreja. Na outra igreja foi outra situação difícil. Novo Horizonte, né? Fica atrás de Salinas, fica ali no bordo. O pessoal lá achou engraçado, é um pastor preto. Aí eu começou a dar problema na minha cabeça durante o tempo lá, meus irmãos, que eu dei um lapso de memória. Os irmãos sabem o que é lapso de memória? Esquecimento. Eu comecei a entrar num processo de Alzheimer. Já estou começando, era nível 4, 3, 2 e 1. Então, meus irmãos, lembra a situação difícil que nós passávamos, de tanta luta, tanta dificuldade, mas o tempo todo atento à obra. Graças a Deus, não perdi um culto. E a minha esposa fazia tratamento. E nisso, sempre aquela coisa, cansa, e fulano, ela vai morrer, aqui morreu, não tem que morrer, vai morrer, tá morrendo, ela vai morrer, mas conheci tanta gente que matou a minha esposa. Então aquele negócio foi atrapalhando minha cabeça. Então entrei no processo de Alzheimer. E aí eu conheci um médico lá, um médico até da Igreja Batista Renovada, e esse médico para ele falou assim: olha, faz o seguinte, meu irmão, você lê Bíblia? Leio. Faz o seguinte, você tem um curso teológico, eu tenho o básico, principal, só o básico mesmo. Então eu falo o seguinte: você começa a ler os livros e tal, pega a sua Bíblia, começa a ler ela, entra no curso aí, meu irmão, faz o curso aí, tenta esse curso lá para ver se melhora um pouquinho, para ver se a sua memória melhora, porque já deu para ver aqui que você está muito prisioneiro do sofrimento, prisioneiro de sua esposa, de pressão de fora, então são tantas coisas. Vai, em nome do Senhor Jesus, lê Bíblia, lê livro. E assim eu comecei. Deus abençoou de uma forma tal, meu irmão, que ele foi um dia de Deus. Eu pedi oração na igreja, eu falei assim: eu não tenho condição de fazer o que esse pastor mandou, não. Aliás, o que esse médico mandou, não. Ele é um psicólogo. E assim eu peguei e comecei a pedir: meus irmãos, me ajudem, eu estou numa benção, sempre alegre, graças a Deus, que eu sou muito risonho também. E aí acontece que dentro da igreja os irmãos começou: ô pastor, nós estamos promovendo aqui oração no monte do Senhor. O que o senhor acha? Amém, vamos embora, vamos orar, me ajuda em oração, pelo amor de Deus, me ajuda. E Deus começou a abençoar a minha vida de uma forma tal que eu comecei a ler livros. E aí o que acontece? Aí dentro da igreja tem uma irmãzinha tão pequenininha, tão humildezinha lá, né? Que faz uns biscoitos lá na roça, e sempre levava para a gente os biscoitos. Muito gostoso, né? Frito, e levava assim: ô pastor, tem uma prova lá naquele lugar lá, na faculdade do Nopá. Aí você vai lá, pastor. Ó, Deus falou comigo, você vai passar na prova lá, pastor. Falou isso comigo, eu falei: ô Deus, eu vou ouvir em nome de Jesus, eu posso. Aí fui lá e fui lá e fiz a inscrição, né? Pela infinita misericórdia de Deus. Eu fui fazer o vestibular para fazer pedagogia. Eu falei: vamos ver se eu faço uma coisa mais maneira, porque a situação é meio difícil, né?
vou lá e fiz a inscrição na pedagogia. E você acredita, meus irmãos, que naquela prova eu fiz